Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, meus filhos e filhas, nós estamos terminando o ano litúrgico. Nesse domingo nós começamos o Advento. E então, esse tempo de preparação, é claro, para o nascimento de Jesus. E nesse tempo, então, ainda que antecede o Advento, nós somos chamados a refletir sobre a vinda de Cristo, sobre o reinado absoluto de Cristo sobre a face da terra, sobre todo o universo. Então nós vemos aqui, para a liturgia de hoje, na primeira leitura, o livro do profeta Daniel, onde ele, numa visão, vê então 4 horríveis animais que dominam tudo, mas no fim vemos ali a morte do pior dos animais, e depois os 3 outros são lhes tirado a força, ainda dá um pouco de vida ainda a eles, e no fim ainda vemos nessa profecia esta visão do Filho do Homem, que é o próprio Cristo, reinando absoluto no seu reino, onde o seu poder não lhe será tirado, assim também como o seu reino. Da mesma maneira, nós vemos aqui no Evangelho, quando Jesus diz: vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está próximo. Ele falava Evangelho antes, um trecho antes de catástrofes e guerras, enfim, de tantas outras coisas que vão acontecer e que, segundo ele, palavra do nosso Deus, diz: o reino de Deus, quando vocês virem acontecer tudo isso, está próximo. Lembrava também agora, nesses últimos, ou melhor, em 1973, em Akita, no Japão, Nossa Senhora apareceu para uma religiosa falando de um acontecimento mundial pior do que o próprio dilúvio, e que inclusive muitos iriam morrer em todo o mundo, e falava dos 3 dias de trevas. Isso foi dito em 1973. Outras profecias também, Fátima, lembra aqui também Nossa Senhora em Ruanda, falou a mesma coisa em 1980, falando da vinda próxima do seu filho. E também para o nosso alerta, não fazem muitos dias, dia 16 de outubro deste ano, essa mesma vidente de Akita, depois de 40 e poucos anos em silêncio, um anjo apareceu novamente para ela dizendo: faça penitência e reze. Faça penitência e reze. E com certeza, para ele dizer isso para ela, depois de 40 e poucos anos de silêncio, é porque a humanidade não escutou a profecia que Nossa Senhora tinha dito para ela, e, portanto, os castigos não estão longe de acontecer. Às vezes, infelizmente, a humanidade está vivendo como se tudo estivesse muito certo. O mal, como aqueles animais, parece que reinam no mundo e devoram a todos. Cada vez mais nós vemos a maldade crescer, loucuras acontecer. Como esses dias mesmo, meu tio mandou um vídeo
de um deputado que está querendo que seja votado uma emenda, uma lei, onde se permite o casamento entre irmãos, onde se permite o casamento entre pai e filha. Se isso não é o próprio demônio, não sei o que é. Só que, como vimos na profecia de Daniel e também no Evangelho, Jesus diz: quando virdes acontecer essas coisas, sabeis, o tempo está próximo. O reino de Deus está próximo. Aqui, como disse Jesus, o mundo passará, mas as palavras dele não passarão. Então o que nós temos que fazer diante de toda essa realidade, de todo este mal, e desse castigo que está próximo? Ter medo? Não. Mas permanecermos firmes na palavra de Deus, porque ela é a nossa salvação. Porque aquele que vive da palavra, segundo a vontade de Deus, esse não será julgado. Mas de jeito nenhum, esse irá para o próprio céu. Esse não será julgado. E não, claro, só esperando agora a nossa salvação, mas quantos irmãos nossos, infelizmente, vão se perder? Estão se perdendo já. E nesse dia de castigo, nesses dias de castigo que virão, certamente, quantos irão para o inferno? Nós temos que evangelizar com a nossa vida. Se nós, tomando a palavra nas nossas mãos, vivemos esta palavra e levarmos também outros a viver, nós salvaremos a muitos. Por isso, irmãos, agora não é tempo de deitar em berços esplêndidos. Agora é a hora da luta e da conversão, porque os últimos tempos chegaram. Os últimos tempos chegaram. Não sou eu que digo, é a palavra que diz. São as muitas, não uma nem duas, mas muitas profecias que estão dizendo que o tempo está abreviado. Nós temos que cuidar de nós. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos. E não viver uma vida egoísta como se o mundo, se o nosso céu fosse aqui. O nosso céu não é aqui. Nós temos que mostrar isso para as pessoas. Aqui, como dizia, ou diz na Salve Rainha, aqui é vale de lágrimas. Aqui não é o céu. Deus não quer isso para nós. Aqui estamos de passagem. Até quando vamos protelar a nossa conversão? Protelar a nossa conversão significa fazer perder os nossos irmãos. Porque eles estão precisando urgentemente da nossa palavra. Ou melhor, da palavra de Deus. Dada não só numa boca que fala, mas numa boca que testemunha uma vida. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que viver a vontade de Deus. Do contrário, o Senhor falará: o que fizestes com a minha palavra? O teu irmão estava precisando dela. O que você fez com ela? Você estava lá para salvar aquele teu irmão de trabalho, aquela pessoa da tua família, aquele teu amigo, aquele teu conhecido. O que você fez com a minha palavra? Eu avisei. O tempo estava próximo. Por que não fizesses nada? Por que ficasses no comodismo? Por que não te convertesses? Eu tinha te dado a graça para isso. Filhos e filhas, os momentos são difíceis, são muito difíceis, mas muito maior é a graça, porque o Senhor vence sempre. Confiemos no Senhor, entreguemos a nossa vida a Ele, supliquemos a intercessão de Nossa Senhora. O mundo passará, mas nós não passaremos, porque nós estaremos do lado do vitorioso. Não tenhamos medo do castigo. Se vivermos a palavra, Ele não virá para nós. E salvemos os nossos irmãos. Urgentemente. 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 Porque o tempo está abreviado. O tempo está abreviado. Mas aquele que vive da palavra não passará. Aquele que proclama a palavra aos quatro cantos do mundo, esse se salvará. E salvará também a muitos. Salvemos os nossos irmãos. Amemos os nossos irmãos. Nos convertamos. Vamos nos converter.